Bom, na realidade, o pessoal do CCG me pediu para vir apresentar algumas coisas relativas a alimentos vivos. Tem muita coisa interessante, tem alguns organismos já cultivados intensivamente e outros estão em estudo. Então eu vou apresentar uma geral para vocês do que eu tenho conhecimento até o presente momento, daquilo que eu já venho fazendo. Esta apresentação, inclusive, eu fiz algumas adaptações. Ela foi elaborada para apresentar para o pessoal lá da Zona da Mata, e nós conseguimos um financiamento pelo Ministério da Pesca para montar um centro de pesquisa de peixe ornamental na Zona da Mata. Então nós estamos implantando esse centro de pesquisa para atender os aquicultores da região da Zona da Mata, que tem mais de 500 famílias vivendo disso. E o foco do Ministério da Pesca, quando a gente começou a discutir isso alguns anos atrás, é a exportação, que o pessoal faz lá fora. Nós estamos há anos-luz disso, lógico, com algumas exceções, com algumas espécies de peixe, né? Mas no geral estamos muito distante disso. E o foco no alimento vivo é que um dos custos mais elevados na criação de peixe ornamental é ração. E ração tem um custo se você fizer um produto de qualidade, os peixes demandam um alimento de qualidade, e aí a coisa é um pouco complicada, né? E quanto mais barato for o custo de produção, para quem vai fazer produção em quantidade de peixe para comercialização geral, né? Sendo a substituição da ração por alimento vivo, o ideal, principalmente, é a transformação de resíduo em proteína de alta qualidade, como nós vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe até uns videozinhos para poder apresentar para vocês, dependendo do tempo, e aí nós vamos caminhar. Podem me perguntar, interromper o momento que quiser, que não tem problema, porque nós temos um tempo meio curto, pelo que me foi informado. Então, aí, sou eu. Eu vou, como eu falei, adequar um pouquinho, porque eu procurei fazer algo mais simplificado lá, por causa dos agricultores, pela dificuldade das de comunicação, né? Então, alimentos vivos para vocês já sabem tudo que é aquilo que é vivo, que é interessante, que peixe come, que dê algum resultado nutricional. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Alga, uma planta macroscópica, né? Uma macrófita, mas que ela é pequenininha, que é a lentilha d'água. Aqui nós temos nematóide, artêmia, dáfnia, aqui um oligoqueto, uma minhoquinha aquática, vou colocar simplificadamente um tubifex, aqui um outro tubifex, mas esse aqui é um pequenininho, um microfex, o pessoal costuma chamar de tubiflex, mas não é flex não, porque não tem alteração de combustível, mas é só fex, né? Então tubifex, microfex, aqui grupo das artêmias de água doce, né, que é água salgada, e aqui um protozoário, uma frontônia. Coisa pouco utilizada e pouco explorada, que são os protozoários. Bom, o primeiro aspecto do alimento vivo é a questão do organismo em cativeiro e do organismo na natureza. Então, na natureza, o peixe tem a possibilidade de buscar o que ele quer, correndo todo o risco também de ser pego, de ser comido, né? Em cativeiro, ou a gente fornece, ou o peixe não vai ter o alimento necessário, né? Ou vai ter um crescimento deficiente, ou ter uma excelente expressão, dependendo daquilo que for aportado para ele como nutriente. Basicamente, o que a gente, no geral, todo mundo considera os elementos que constituem uma dieta: proteína, líquido, carboidrato, vitaminas e sais minerais e micronutrientes, que nós não vamos entrar em detalhes, porque na realidade, embora para algumas espécies isso já esteja muito bem estudado, tem várias espécies de peixe que ainda não se conhece a necessidade daquela espécie. E o interessante do alimento vivo é que, na maioria das vezes, ele fornece esses nutrientes que são, às vezes, de extrema importância para um bom desenvolvimento e reprodução. Tanto é que tem vários peixes que não reproduzem em cativeiro porque está faltando algum nutriente, que é desencadeador do processo de reprodução. Gupe é um bicho tranquilo para reproduzir, porque é só colocar dois juntos que eles fazem aquilo, né? Então, esse é um aspecto extremamente facilitador. Mas tem peixes não, que são mais complicados, né? Então, basicamente, uma boa dieta, né, equilibrada é o que há. Alimento vivo não é uma panaceia para resolver tudo. Por quê? Alimento vivo dá trabalho, tanto quanto, ou às vezes mais, do que criar o peixe. Então, não tem por que substituir ração por alimento vivo na totalidade ou vice-versa, a não ser que você tenha espaço, condições de fazer determinadas
investimentos que aí vale a pena você investir mais em alimento vivo. Geralmente, dependendo da espécie de peixe, o foco dos alimentos vivos é o quê? Larvicultura e reprodutor. E o excedente você joga para o bicho crescer, em função do trabalho e da produção de alimento vivo. O burro é um peixe que o filhote ao nascer já está grande, comendo tudo, é muito fácil. Mas os peixes ovíparos, ou na realidade ovulíparos, que é a maioria, né? As larvas são muito pequenas, é preciso ter um alimento de tamanho apropriado, o tamanho da boca da larva, senão ela não consegue comer. Por exemplo, em 1982, eu consegui as primeiras dáfnias. Eu trouxe de São Paulo uma vitela de uma dáfnia, que a gente ouvia falar de dáfnia, mas ninguém tinha visto dáfnia até aquele momento, ao vivo e a cores. A gente conhecia de foto de livro. Então eu trouxe essa dáfnia de São Paulo e começamos a criar. Ela reproduz maravilhosamente bem, e muito, nas minhas condições lá de Ouro Preto, que é mais frio no inverno, então ela dispara. Aí nós descobrimos, há uns 4, 5 anos atrás, por que ela dá tanto? É da Argentina. Então ela reproduz muito, ela dá com muita facilidade. Só que ela é muito grande. Os neonatos dessa dáfnia, muito grande, filhotinho de quinho, não consegue comer, não cabe na boca dele. Então eu preciso dar de tamanho diferente. Hoje eu tenho 8 tamanhos diferentes de pulguinhas d'água, para vocês terem ideia. Eu venho ao longo do tempo estudando, buscando, coletando, experimentando e tal. Bom, então, a ração tem a questão da praticidade, não tem que esquentar a cabeça na composição, na mescla de componentes que o produtor da ração geralmente faz, reduz o trabalho enormemente, economia de tempo, facilidade de aquisição no geral, né? E menor demanda de espaço para cultivo. Por quê? Se você não mexer com alimento vivo, você está na ração, está no pote, só está gastando os peixes. Se tiver alimento vivo, é outro contexto. Então nós vamos colocar algumas vantagens e desvantagens. Em alguns casos, né, a vantagem do alimento vivo é a facilidade de cultivo, principalmente quando você faz sistema integrado de depuração de água residual, que é outro negócio interessante e uma cobrança enorme que vem a cada dia por causa de uso de água. Né? Você devolver a água poluída é um negócio meio complicado. Né? O alimento vivo, você dá uma melhor atenção ao comportamento alimentar do peixe, promove um crescimento mais rápido. Para vocês terem ideia, Betinho, desse tamanhozinho, alimentado com tubifex, ele dobra de tamanho em uma semana. O trem é violento. Né? Então, melhor aproveitamento de nutrientes, maior resistência às doenças, coloração mais acentuada, maior eficiência reprodutiva. Chama atenção para o detalhe. Eu criei Guppy há muitos anos atrás. Uma criação de Guppy, alguns aqui, inclusive, na época foram desencaminhados por mim, né? Só de sacanagem, né? No bom sentido. E eu me mudei para Ouro Preto e não conhecia a região, fui construir uma estufa totalmente inadequada, aquele treco todo, e o frio lá no inverno é bravo. Né? A água ela chega a 5 graus, o Guppy morre, né? Isso 5 graus do lado de fora. E para aquecer aquele elefante branco que eu construí na época, que eu não tinha a menor noção, ficou inviável. Tanto é que eu fui mudando e passei a criar químico. Trabalho hoje com genética de químico, que é outra cachaça. Tão interessante quanto o Guppy, né? Com uma diferença que químico é tetraploide, então a possibilidade de combinação gênica é um negócio muito doido, mais do que o Guppy. Né? Bom, e eu fiz um teste esse ano que passou, esse inverno que passou, mantive alguns aquários, né, dentro do galpão, sem aquecimento, não perdi um peixe. Eles não reproduziram, mas não perdi um peixe. Mantive só com alimento vivo. Ok? Só para vocês terem uma ideia da diferença que dá. A questão do aproveitamento de resíduos locais, principalmente lá para os aquicultores, né? Integração do sistema produtivo com depuração de água, geração de empregos e maior índice de sobrevivência de larvas. Grande parte das criações de peixe que fecundação externa tem que fazer a parte obrigatoriamente de larvicultura, esse é o ponto de estrangulamento da criação. Ter alimento de qualidade, em quantidade e tamanho para atender as larvas. Esse é um grande pepino. Esse é o ponto de estrangulamento em apicultura. Desvantagens, né? A questão da ração, preço, né? Consequentemente o custo da produção do peixe, a eficiência efetiva. Algumas rações às vezes não atendem a necessidade do peixe, né? Em função da sua qualidade nutricional, tem problema de transporte, estocagem. Se a ração não for bem estocada, você tem perda de qualidade. Dependendo da ração, está muito resíduo na água, você tem que limpar com mais frequência e, consequentemente, troca a renovação de água, que é mais trabalho. Alimento vivo.
precisa de tempo pessoal dedicado ao cultivo. Dá trabalho. Né? Não quero que ninguém aqui se iluda que criar alimento vivo é igualzinho criar peixe. Tem que ter o mesmo cuidado, acompanhar diariamente. Quer dizer, você dobra o seu conjunto de ações. Mas com o resultado que tem, eu acho que vale a pena, tanto é que eu faço. Né? Você demanda um espaço só para os seus cultivos. Existe então a necessidade de investimento na infraestrutura só para cultivo, fora os peixes. Né? Existe o risco da oscilação de produção, da mesma forma que em algum momento você tem alguma zika no aquário lá que dá um pepino, dá para os alimentos vivos também, porque o organismo vive do mesmo jeito. Né? Então pode ter algum problema, você tem que trabalhar com a máquina de segurança. Né? E ainda tem a questão do risco de transmissão de doenças. Eu pus aqui em vermelho, por quê? Alimento vivo pode ser coletado na natureza, de acordo com a época do ano, com a estação do ano e o oferecimento que a natureza faz. Mas esse é o risco, porque em condições naturais, vários alimentos vivos podem ser carreadores de doenças para bicho. Então, por isso, você fazer o controle, né, dos seus cultivos de alimento vivo. Porque os alimentos vivos têm os seus parasitas, tudo do mesmo jeito que o peixe tem. A diferença é que quando você faz seu cultivo controlado, você não deixa esses elementos estarem ali. Inclusive fazem parte do ciclo de parasitose de diversos organismos. Né? O peixe, o alimento vivo, às vezes é um elemento, um hospedeiro intermediário que parasita o peixe. Né? Por isso a necessidade de cultivo. Não é simplesmente sair coletando na natureza. Bom, aqui agora a questão do alimento vivo com a espécie do peixe. É aquilo que eu falei. Né? Tem que ser escolhido de acordo com a espécie, o valor nutricional, tamanho, aceitabilidade, facilidade de cultivo. Porque se for um bicho difícil de cultivar, ele vai me dar mais trabalho do que o peixe. Né? Eu passei por duas experiências. Alguém aqui tem equitreia? Alguém aqui cultiva equitreia? Equitreído? Ninguém. A primeira vez que eu tive contato com a equitreia foi lá no início da década de 80, quando eu também consegui as primeiras dáfinas, e eu trouxe a equitreia de São Paulo. Supostamente um Equitreus albinus. Só que o bicho me dava um trabalho, quase que eu falo besteira, esvaziava, né? Eu enchia. Aí eu falei, pô, esse dragão não vai dar certo. Né? Aí desisti do Equitreus albinus. Ele não dava produção para mim. Depois, há uns 5 anos atrás, eu descobri um site na internet, até um veterinário em Marília, que tem um Equitreus Book Rose, que é muito mais produtivo e tal. Comprei dele, mesma porcaria. Aí eu descubro, há uns 3 para 4 anos atrás, que no quintal lá de casa tinha equitreídio. E aquela descoberta assim, de mero acaso. Minha mulher queria plantar umas mudas lá no vaso, me pediu uma terra, eu fui lá para o quintal, peneirei terra para ela, enchi um bacião, a terra das penosas, das galinhas transitas, ciscas, né? Eu tenho um quintal grande, coloquei lá para ela. Ela usou o tanto que quis, sobrou um resto que ficou no tempo, e de noite choveu. No dia seguinte eu cheguei, olhei, que é isso? Um monte de minhoquinha branca, equitreídio. Drenei o excesso de água, passei por uma caixinha, vocês vão ver o resultado disso daqui a pouquinho para frente. Então, a descoberta por mero acaso. Né? E hoje eu produzo essa equitreia assim, vocês vão ver as imagens que vão falar por si só. Um excelente alimento para peixe. Essa equitreia, inclusive, ela tem um sistema de reprodução por fragmentação, ela não bota ovo, então a reprodução dela é muito mais intensa. Eu já tinha visto na literatura uma espécie que ocorre no Japão, falei, pô, se a gente conseguisse um treco desse que tinha no meu quintal. Enfim, eu mandei, inclusive, eu conheci uma japonesa da Embrapa, lá do Paraná, que ela está se especializando em equitreídeo, mandei para ela ver se identifica a espécie. Imagina uma minhoquinha de 1,5 cm a 2, chegando às vezes 2,5, fininha, você tem que abrir, olhar aparelho reprodutor para ver que espécie que é. Tá maluco, eu não vou mexer com isso. Essa não é a minha praia. Eu quero que o bicho reproduza, dê bastante, né, e pronto. Então, uma listinha de possíveis alimentos vivos. Algas, macrófitas, protozoário, rotífero, nematóide, crustáceo, anelídeo, inseto. Tem outras possibilidades? Certamente que sim. O mundo está aí para ser conhecido e ser explorado. Isso aqui é o que eu tenho uma noção geral. Né? E algumas coisas já tem alguma prática de se fazer. Então é para se ter uma ideia. Chama atenção aqui, né, no caso da macrófita, não é para gupe. Porque a macrófita é grande, o gupe não vai comer. Grande em proporção ao tamanho do gupe. Passou duas. Aí. Então, primeiro, os organismos vegetais são os produtores, fixador, né, da energia, transformando em composto químico, né, formando a estrutura corporal. Então são as algas, né,
geralmente microscópicas, na maioria, e as macrófilas. Aqui no caso nós temos algumas algas, para vocês terem ideia do que é cultivo de alga. Lá fora, é isso aqui, ó. A dimensão dos tanques. É tanque que é maior do que essa área que está aqui, cada tanque, ou às vezes maior do que essa sala. Isso é cultivo intensivamente de alga. Vocês, provavelmente algum de vocês, usa nos cultivos espirulina. Isso é cultivado assim. E é de tonelada. Né? E a mesma coisa as macrófilas. Isso aqui, né, é a lentilha d'água, lêmina. Né? Tem duas espécies, tem uma menorzinha que é a wolfia, que eu vou mostrar em seguida. Olha os canteiros de cultivo disso lá fora. Sabe para quê? Ração animal e biodiesel. Essa danadinha aqui, ela dobra a população um pouco mais de 24 horas, tem um alto teor lipídico, tá? Tanto é que estão fazendo biocombustível com ela, né? E para quem cria químbio, é a alface deles, eles adoram. E que é muito importante nos químbios de raça por causa do tubo digestivo, para evitar prisão de vento. Ok? Então essa plantinha é excelente. E mais, atinge um teor de proteína de mais de 30%, dependendo da forma que cultiva. Galinha come isso maravilhosamente bem. Eu tenho que telar os tanques para minhas galinhas não limpar as caixas d'água lá de macrófago. Bom, especificamente as algas, né? Sistema de cultivos variados aqui em laboratório, em controle. Geralmente isola-se a alga microscopicamente, no microscópio, faz o cultivo inicial, multiplica, faz pequena concentração, passa para maior e passa para os tanques para a produção massal. Né? Então aqui alguns tipos de algas. Ok? Aqui uma alga em divisão. O sistema de reprodução delas geralmente é por divisão. Aqui agora a macrófita, né? A lêmina e a wolfia, as duas estão aqui, separado no dedo aqui, né? Vocês viram a imagem da lêmina no dedo anterior, e aqui a wolfia que é pequenininha. Os peixes traçam maravilhosamente bem. Peixes, óbvio, que tem hábito alimentar onívoro, né? Ou vegetariano, é isso daí. Com excelente resultado. E essas plantas são excelentes depuradores de água residual. Bom, os consumidores, todos aqueles que se alimentam das algas, né, ou da macrófita. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, um anelídeozinho pequenininho, náuticozinho da nostraca, larva de inseto que a mulher mais gosta, né, nós temos dois tipos de larvas aqui, todos entenderam o inseto que a mulher mais gosta? Pênis longo, né, larva de pênis longos aqui, né, brincadeira, rotífero, né, cladócero, outro rotífero aqui com a bolsinha ovígera. Bom, protozoário. Agora nós vamos entrar direto em cada grupo desse para poder estudar. Protozoário é algo ainda pouquíssimo explorado. E ele é um excelente elemento no elo da cadeia produtiva para transformar resíduos, né, em composto orgânico. Então aqui nós temos um ciliado, né, que é uma frontônia, aqui nós temos um paramécio, e aqui não está na mesma proporção, porque senão esse daqui ele estaria ocupando o espaço daqui e aqui, proporcionalmente falando, né? Isso daqui é um espiróstomo, que apareceu espontaneamente num tanque de casa e eu passei a cultivar. Eu trouxe algumas amostras depois e vou passar para vocês, ou eu posso ir entregando uma vez circulando, o que vocês preferem, à medida que eu vou falando. Tanto faz, e aí vocês vão olhando, vai transitando aí para vocês. Vou colocar aqui e vou entregando. Você assume a recepção? Porque eu tenho problema de DNA, né? Tem que trocar. Todo mundo entendeu o DNA, né? Caso de nascimento avançada. A vantagem da de Ouro Preto é que a gente não envelhece. É tomado pelo patrimônio. Eu estou nessa fase bem antiga. Né? Muito melhor do que ficar velho, né? Antigo ainda tem algum valor. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? A questão é enxergar. Bom, aqui tem o protozoário, ele é visível, esse aqui é visível a olho peladinho, olho nu. Ele é um filetinho branquinho, pequenininho. Conseguiu ver isso? Vou mais para a claridade, talvez fique melhor. Ele é branquinho. Tem que subir sacudindo, são bem pequenos. Bom, então, a vantagem desses bichinhos, né, como eu disse, pouco explorados, são filtradores de bactérias e algas, possuem um tamanho pequeno, dependendo do peixe, ele é muito interessante. Então aqui alguns exemplos.
cultivo desse bichinho é relativamente simples. Esses frascos de 3 litros, pode ser em frasco maior, em aquário, mas em termos de manejo, frasco 3 litros, água sem cloro filtrada, pode ser cultivado exclusivamente com cocôzinho de galinha. Você pode fazer esse em canteiro maior, né? 2 pelotinhas, 2, 3 dias para crescimento bacteriano e coloca o bicho, questão de uma semana, tem milhares. Aí você tira o inóculo para fazer um novo e transfere aquele para o larvinho de bicho, né? O pessoal na zona da mata usa muito fazer a adubação dos tanques inicialmente, né, com esse esterco de galinha, que propicia o crescimento desses protozoários. Em seguida vem as algas, que aí vem as dáfnes e ele solta os peixes, ok? Então, está aí rapidamente, só para poder dar ideia. O espiróstomo, ele demanda um tipo de dieta um pouquinho diferente. Ele preda essas bactérias e alguns protozoários menores, mas em cultivo de matéria orgânica vegetal de decomposição. Então, interessante são folhas, né, vegetais que ficam melhor para a produção dele. E um espaço maior, eles desenvolvem muitas manchas brancas, inclusive no fundo. Dependendo da condição da água, eles ficam na coluna d'água, eles vão para o fundo, eles migram, inclusive. O espiróstomo, para guppy, né, o guppy só come quando está maiorzinho, porque ele tem umas espículazinhas, né? O guppy novinho não consegue engolir, como o filhotinho de quilo também não consegue engolir. Ele pega um estágio um pouquinho para frente, bichinho com 1 mês. Rotífero, né? Rotífero tem de água salgada e água doce. No mundo, o rotífero mais cultivado é o Brachionos plicativus, de origem marinha. É interessante que a história desse rotífero, ela vem a descoberta disso no Japão, numa estação de piscicultura. Num dado momento, começaram a morrer as larvas que estavam nascendo, morrer larva, eles desesperaram. Quando foram descobrir as incubadoras, aquelas cubas em forma de cone invertido, né, lotada dos bichos morrendo, tinha entrado alguns brachionos e a condição estava tão favorável, as larvas estavam em desenvolvimento, ainda não tinham aberto a boca, e as larvinhas de peixes de fecundação externa, quando elas começam a nadar, não obrigatoriamente ela já está comendo, ela está absorvendo saco uterino, então produziu brachionos a dar de pau, porque não estavam sendo predados, e aí estavam depletando o oxigênio do incubador e as larvinhas morrendo. Bom, o interessante é que eles fizeram aquela máxima dos chineses, né? Crise, oportunidade, né? Tanto é que o símbolo e ideograma deles é o mesmo para as duas situações. Aquilo que estava causando uma crise virou hoje um dos elementos mais importantes na apicultura japonesa para o início da larvicultura de peixe marinho, que é o Brachionos plicatus. É o que é mais usado em função do tamanhozinho, porque ele é menor do que a dáfne, o nóculo de dáfne, né? E, para mim, não deixa ele mentir sozinho, né? Ele vai me ajudar a mentir junto. É esse aqui. É bem pequenininho. Eu trouxe essa amostra aqui para vocês terem ideia do que é. Está conseguindo ver? Aqui, está dando para ver ou está vendo sem dar? Sei que não está vendo. Zé, deixa. Pode ser meu DNA também. O problema de óculos, né? Ah, um monte. Esse pouquinho vai ter um monte. Vai dar? Vou emprestar o sobressalente para ele. É sacanagem. Bom, molecada, já existem cultivos de várias espécies de água doce, tem vários trabalhos sendo realizados em algumas instituições. Eu, pessoalmente, né, não obtive sucesso ainda, não desisti, de rotíferos de água doce. Eu tenho um bom resultado com rotífero de água salgada. Esse produz bem, né, não é complicado. Mas de água doce ainda não obtive sucesso não. Nematóide, bom, acho que todos vocês aqui, provavelmente a maioria, conhecem o microverme, né? Tem alguém aqui que não conhece o microverme? Né? Nós temos dois grupos de nematóides, né? Que são cultivados. Aquele que é cultivado na farinha da aveia, que é, né, o microverme tradicional, e esse outro aqui, em ambiente líquido, que é o Eurobacterium 17, cultivado em vinagre. Ok?
são excelentes fontes de proteína, mas são deficientes nos lípidos, nos ômega. Então, se for usar predominantemente esses bichinhos para alimentar os filhotes, né, deve-se fazer enriquecimento deles. No microverme, deve-se acrescentar na bandeja de cultivo, distribuindo as gotinhas de óleo de fígado de bacalhau. É enriquecimento porque eles não têm lípidos de boa qualidade. Esse é um dos grandes problemas de cultivo massal. Vários organismos que nós vamos ver para frente podem ser cultivados só com levedura, fermento de padaria, fermento de pão, né? Os invertebrados desenvolvem bem, crescem bem, reproduzem bem, multiplicam maravilhosamente, mas não levam para o peixe os ômegas. Então é necessário fazer enriquecimento. Então é muito comum no cultivo massal desses bichos, no rotífero, cladócero e outros mais, você fazer um cultivo em massa, com fermento, né, de padaria, que é barato e fácil de conseguir, e 24 a 36 horas antes de dar para a alimentação dos peixes, o que você faz? Manda alga. Acrescenta alga, porque são as algas que transferem para esses organismos os ômegas. Então você enriquece o cultivo com um tempo curto para ele concentrar e levar para o peixinho a demanda nutricional. Ok? Bom, então nós temos aqui, né, o Panagrellus reticivus, que é o microverme tradicional, e o Turbatrix A7, que é o do vinagre. Tá? Na realidade, essa classificação daqui é comum que as culturas estejam mescladas com mais de uma espécie. Não obrigatoriamente ela é pura. Tá? A literatura traz esse tipo de informação. O cultivo do vinagre, né? Vinagre de maçã, preferencialmente, porque ele não é pasteurizado, é colocar no frasco umas fatias de maçã e deixar o bicho crescer. Você esquece ele lá. Uma cultura dessa, num vidro desses de 3 litros, fica mais de 6 meses quietinho se você deixar. Aí vai perdendo os nutrientes, formando muito metabólico, você tem que replicar, né? Óbvio que você vai usar isso antes para dar para os peixes. Mas o tempo de duração de uma cultura dessa está mais de 6 meses. Eu já tive vários assim. E aí é a questão de você retirar os nematóides para dar para os peixes. Como? 2 processos, né? Filtrar, pegar o líquido, passar nesses filtros, esses coador, tipo melíter, aqueles que têm uma armaçãozinha de plástico, com uma telinha bem fininha, retém os nematóides, você lava, joga para os peixes, ou pega um frasco de pescoço comprido, né? Aqui, essa foto eu tirei da internet, o cara usou uma lãzinha ali de Perlon e acrescentou água aqui em cima. Normalmente eu não uso essa lona de Perlon. Eu coloco o frasco, o vinagre até aqui assim, vou colocando a água bem devagarinho, ela não mistura, forma aquela camada de água, e como eles tendem a nadar para a superfície, eles migram para a coluna, fica aquele monte de nematóide na superfície, na coluna aqui, né? É só você drenar, já está limpinho com água, virar direto para o peixe, não tem que lavar, não tem que acabar. Óbvio que para fazer cultivo demanda vários frascos, vários espaços. Ok? O microverme, como vocês, a bandeja, acho que vocês estão carecas de fazer isso, né? Crustáceos, aqui nós temos um grupo. Os anostracas, os cladóceros, conchostraca, que o termo correto hoje é espina e caudata, e os copépodes. Então nós vamos pegar cada um para poder ter ideia. Os anostracas são os crustáceos do grupo da Artemia, né? Então, a Artemia, que é velha, conhecida, tem alguém aqui que não conhece a Artemia? Adulta? Todos conhecem a Artemia? Por medida de precaucinha, emprego-ega, cada um aqui encaixa na conta que eu trouxe, né? Não sabia o que encontrar. Está focalizado. Não, bem que você falou. Está no saco. Aqui, né? Quando eu falei a questão de precaucinho, né? Na realidade isso tem gaúcho aqui não, né? Então depois eu apanho, desculpa o gaúcho, estava sexta-feira à tarde com a turma tomando um chopinho, todo empolgado, de repente ele pula do banco e diz, porra meu, estou tudo para chegar em casa e tirar a calcinha de minha mulher. O outro falou, vai ter uma festinha hoje? Não, está entrando o nego dentro, está me incomodando. Bom, então as artêmias, né?
Artêmia é isso daqui, os outros são de água doce. Ok? Então são as artêmias de água doce que não tem nada a ver com artêmia, exceto o grupo que é um Anostraca, né? Tecnicamente, zootecnicamente falando. Então aqui é Tailândia, produção relativamente recente. Uma liminóloga chamada Sanor Luang, ela encontrou 3 espécies desses Anostracas na Tailândia. O Streptocephalus sigindorni, chama Sigindorni em homenagem à rainha, a princesa Sigindorni da Tailândia. O Streptocephalus siameses e a Branquinella tailandensis, que é essa que está aqui. Observe a embalagem de cisto igualzinho vem de artêmia. Lá eles comercializam isso direto. Se vocês entrarem na internet e colocar freshwater Fenchlin, vocês vão aparecer isso daqui. Tá? E eles te mandam pelo correio. Mandam envelopinhos. Então eu estou com 2 espécies da Tailândia. Esta é a mais produtiva, ela gerou 2 patentes com isso. Na Tailândia eles estão produzindo direto isso para alimentação de peixe ornamental, para substituir a artêmia que é mais cara. Né? E como essa é de água doce, quer dizer, esses demais são de água doce, as algas produzidas nos cultivos de peixe são filtradas por eles, que purificam a água e produzem uma nova biomassa. Ok? Aqui são espécies que ocorrem no Arizona, nos Estados Unidos. Nem todas as espécies são adequadas em função do comportamento reprodutivo. Porque o que interessa é aquele grupo que você pega aquela quantidade de cisto, coloca na água e ecloda aquele monte de uma vez. Alguns não funcionam assim, eles eclodem uns hoje, outros amanhã, outros depois da manhã, daqui uma semana, que é a estratégia adaptativa ao ambiente deles de origem. A minha busca por essas ditas artêmias de água doce começou uns anos atrás, que eu vi uma publicação no jornal do estado de Minas, de um pesquisador que encontrou um bicho desse aqui em Nova Lima, região de Nova Lima. Né? E aí, né, o olho cresceu, as antenas, e vão procurar esse treco, contato aqui, contato dali, mas a academia tem um pouco, às vezes, de frescura, o pessoal não abre. Né? É um negócio meio ridículo. Conheço isso de perto, convivi com isso há muito tempo, acho que uma grande bobeira, o pessoal acha que ele é o dono daquele bichinho, ninguém pode ter. Bom, enfim, consegui descobrir o indivíduo que estava atrás dessa pesquisa, um biólogo aqui de Belo Horizonte, só que o cara estava lá no norte do país, ia ficar lá 2, 3 anos. E eu, paciência, né? Ele voltou, aguardei, porque o homem espera, né? Não, o homem aguarda, prerrogativa de esperar é das mulheres. Então eu aguardei, ele chegou, fiz contato, né? E ele me levou no local para coletar. Então ocorre na região de Nova Lima, próximo do posto guarda na BR-040 indo para o Rio de Janeiro. Fomos lá, coletamos o material. O que ocorre aqui chama branquineta, ferro e limineta. Só que ela é de ambiente de incerteza, então ela não eclode em bloco. Depois de eu aguardar esse tempo todo, fazer vários testes, cheguei à conclusão que ela não servia. Pô, me deu um trabalho, mas valeu pelo aprendizado, pela pesquisa, pela busca que eu fiz, e aí eu fui descobrindo outros. Então eu tenho, inclusive, esse bicho lá em casa, mas ele não serve, essa espécie não serve. Mas em compensação, nós temos aqui nosso Dendrocephalus brasiliensis, que é do norte da Bahia. Na realidade, o gênero Dendrocephalus, a espécie brasiliensis, segundo a literatura, ocorre do Nordeste até a Argentina, porque essa espécie ocorre na Argentina. Ok? O Brasil hoje já tem 6 espécies de Dendrocephalus identificados. E o Dendrocephalus já está sendo usado para cultivo, para larvicultura de peixe, ou para produção de biomassa para alimentar o peixe, ele é adulto. E já tem, inclusive, fornecedor de cisto na internet. Os primeiros que eu consegui foram com o pessoal da Codevas, né? Já tem vários trabalhos feitos, vários artigos publicados, dissertação de mestrado, teste de doutorado. Então é um bichinho tranquilo, né? Ele não é tão resistente quanto a artêmia, mas ele é bem resistente e dá para produzir bem. Mas faixa de temperatura. Chega o inverno, por exemplo, na minha região lá só se for estufa. Mas o pessoal já está criando isso, produzindo em São Paulo em estufa. Essa daqui é a espécie dos Estados Unidos, o Red Tail Fenchlin, que é produzido em massa. Eu recebi, inclusive, cistos deles recentemente. Então aqui eu trouxe uma listinha daquilo que está sendo mais trabalhado atualmente. Tem diversos países, pesquisadores estudando espécies de Anostraca em substituição à artêmia, em função de custo. Ok?
Então, eu pus a branquineta SP aqui só de curiosidade, que a nossa branquineta, que é a ferrolinimeta, eu vou fazer uma tentativa de híbrido com uma espécie norte-americana para ver se altera esse comportamento reprodutivo. Eu estou com uma espécie de branquineta dos Estados Unidos. A branquinela cugenumaense é aquele cálice, sabe, maiúsculo está errado, né? Ainda bem que estou corrigindo para ninguém falar que eu não enxerguei direito. Aqui é K minúsculo, que é a espécie. Essa espécie ocorre no Japão, nos tabuleiros de plantação de arroz, e lá recebe o nome de Hounen Ebi. Hounen Ebi. E no Japão, eles gostam muito de cultuar a natureza, eles têm aqueles momentos de visitar determinados locais, igual tem o Hanabi, para visitar as flores de cerejeira, que já ocorre no Brasil, inclusive, no sul de Minas. Lá eles vão, na época do início das chuvas, aos tabuleiros de arroz para poder ver Hounen Ebi, porque ele funciona como um indicador de qualidade de ambiente. Se tem uma boa proliferação de Hounen Ebi, é um prenúncio que a colheita de arroz vai ser boa. E aí, para tentar conseguir isso, uma dor de cabeça danada, como o Yudi falou, né? Você pegar, colocar no Google para traduzir aquele site japonês, que o treco é complicado, vem umas traduções muito doidas, você tem que ter um mínimo de conhecimento para entender aquela tradução, você tem que traduzir a tradução, senão você não vai entender. Consegui fazer contato com um grupo japonês, mas infelizmente a coisa não deu certo, já estava tudo acertado, de repente o material tinha que vir para os Estados Unidos, eu tinha que pagar a taxa nos Estados Unidos, o treco custava 10, 15 dólares e ia virar quase 500 pratas, está maluco, e corro o risco de não dar certo, né? Mas, como a turma jovem diz hoje que o mundo está pequeno, é o famoso, a turma dos computeiros, né? Small world, conversa vai, conversa vem, recebi solo do Japão há poucos dias atrás, já estou com as primeiras branquinelas cugenumaense iniciando reprodução. E pelo visto vai ser um negócio interessante, pelo sistema de reprodução. Vou ter que estudar a biologia, que eu consegui achar um artigo chinês, que traz um pouco da biologia, que tem a publicação de 1895-96 no Japão, do Ishikawa, que tem quem identificou esse bicho, parará, mas você não acha a obra, é um livro em japonês de 1900 cafunda, já tentei comprar, não deu certo. Bom, enfim, está em estudo para poder ver em que pé a gente chega. A branquinela tailandesa já estou começando a produzir, Dendrocephalus brasiliensis já estou produzindo, Streptocephalus sp, tem vários Streptocephalus sendo cultivados em vários locais. Tem outros gêneros que eu não coloquei aqui, né? E esse daqui, o Streptocephalus turbicornis, que ele ocorre na Rússia, que é o ideal para minhas condições de temperatura, porque a eclosão dele se dá entre 12 e 19 graus, onde eu moro é mais frio. O Dendrocephalus não eclode nessa temperatura, ele quer a temperatura no mínimo 22 graus para cima. E a minha ideia é tentar fazer os híbridos, eu já encontrei alguns trabalhos de híbridos de Anostraca, que quem sabe a gente consegue uma faixa de temperatura mais ampla, mais apropriada. Segundo o mote da SBPC passada, né, que dizia, aquele que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Se você achar que é impossível, você não vai fazer. Então nós estamos tentando, né? Se não der, não deu, mas pelo menos eu me diverti bastante. Ok? Bom, então tem outras possibilidades, inclusive na Europa, tem vários outros sendo estudados, mas que é um pouco mais difícil de ter acesso. Tem vários artigos sobre isso. Bom, os cladócitos, isso já é uma coisa bem estabelecida, né? Nós temos aqui 3 gêneros diferentes, Daphnia, Diaphanosoma e Moina. Os 3 já são criados em escala. Lá fora isso é criado direto. O que vai depender é esse SP que está aqui, ó. Qual espécie que é a mais apropriada? Qual que reproduz melhor? Qual que é o tamanho mais adequado? Ok? Então eu estou com um grupo lá de 8 cladóceros atualmente, entre Daphnia, Monia e uma Diaphanosoma, e testando. E o curioso é que esse solo que veio do Japão com os ovos da branquinela cugenumaense, não é que veio também um cladócero, uma moinazinha, ele está reproduzindo parca, e eu estou rindo até as orelhas, né? É mais um, né? Que é muito interessante. Ainda não sabemos que espécie é. Para identificar esse bicho é complicado, você tem que fazer medida dessas espículazinhas, dessas cerdazinhas que tem aqui, dessas anteninhas, ver quantos filamentos tem. Eu não tenho paciência para isso não. Isso aí é coisa lá dos biólogos que gostam, vai para o computador,
bate a bunda na cadeira, ela fica 2 horas olhando o bichinho, taticamente fazendo mentira, não dou conta. Né? Eu gosto, como os bichos na caixa d'água produziu bem, o peixe está comendo, está crescendo, bom demais. Se a gente souber a espécie, ótimo, você sabe com quem você está lidando. Mas se não souber e estiver funcionando, para mim está bom quase do mesmo jeito. Então, recebi também, tem 3 semanas, cisto de uma dáfnia que veio da Alemanha, veio pelo correio. Nasceram duas. Uma morreu, a outra cresceu e vai soltar filhotes assim, lá no meu aquário, de preferência. Eu nunca vi uma dáfnia reproduzir tanto. Eu estou suspeitando que seja dáfnia magna, mas ela ainda não está identificada. E enquanto as moinas, só para chamar a atenção, observem aqui a medida. Essa daqui, embora esteja aparentemente quase maior do que essa, mas ela é metade do tamanho dessa de cá. Né? As moinas são as menorzinhas. E eu coletei há 2 anos atrás, num condomínio lá perto da Cachoeira do Canto, lá no Picuí, eu passei rede de planta, peguei uma. Sobreviveu, deu cria, hoje eu tenho 300 dela, e adaptada às minhas condições de clima lá mais frio. Passo o inverno lá na boa, e ela é pequenininha, é ótima. Os filhotinhos que ela solta, as larvinhas de química conseguem comer. É a moina minuta. E essa moina minuta que eu tenho lá é uma linhagem grande, ironicamente, né? Porque tem a minuta que é o padrão, é um pouquinho menor. Mas isso aí foi o aluno lá que identificou. Isso daqui é o cisto. Está vendo essa rodinha aqui? Ó? Tem outra para cá, tem outra para cá, outra atrás, aqui são os filhotes. Quando as condições estão adversas, esse bicho, a população praticamente é só fêmea, é partenogênica, vai reproduzindo, soltando fêmea. Quando as condições não estão muito adequadas, a fêmea produz filhote macho. É uma questão de expressão gênica chamada epigenética, que se expressa em determinadas condições. O macho vai, copula, aí forma isso daqui que fica nesse local, ao invés de encher a bolsinha de filhote, forma o ovo. Geralmente são 2 ovinhos, na maioria deles, que é o ovo de resistência. Quando ela faz a troca, ela está crescendo continuadamente, e isso vai para esse cisto, uma casquinha vai para o fundo, fica ali, no sedimento. Quando as condições ficam favoráveis, nasce e começa tudo outra vez. Então o que veio para mim, veio sequinho da Alemanha, veio isso aqui. Veio lá misturado com um pozinho de arroz, de areia, solo lá, coloquei na água, comecei a acompanhar, um pouquinho de luz, gotejando alga, todo dia um pouquinho, daí os dias apareceu o bichinho lá e agora tem de um monte. Então isso é muito fácil de criar, tem produção intensa, lógico que você precisa de espaço. Né? Eu tenho caixas d'água para produzir isso daí. Aqui, o espina caudata. Essa é a Eulinádia colombiense. Estou começando o estudo com esse bicho. Né? Essa daqui, quando eu tomei conhecimento da artêmia de água doce, da branquineta, no artigo que eu li, um artigo publicado lá fora, de um autor americano com um biólogo brasileiro, indicava o local de ocorrência. Aquele condomínio que tem, depois que você passou o posto de guarda indo em direção ao Rio de Janeiro, aquele condomínio que tem embaixo, acho que é Vale do Sol, que chama ali, à esquerda. Aí eu fui lá no local, fui perguntando aqui, perguntando, onde é que tinha uma lagoa aqui? Cadê a lagoa? A lagoa já secou, né? Estão construindo lá, já está tudo quase urbanizado. Falei, bom, o negócio é que a data aqui é mais antiga. Eu procurei aquela casinha mais antiguinha que tinha, fui lá. Falei, eu sou morador daqui há quanto tempo? Eu falando que tinha uma lagoa aqui. Ah, naquele local onde está construindo, aquela casa lá em frente, era ali. Cheguei lá, estava lá o terreno, tinha chovido, isso foi 2 anos atrás, sexta-feira prévia de carnaval, aquele brejinho, o jacu aqui, né, o artista, né, com o vidro na mão, bingo, as eolinárias lá. Então, já estou com 3 gerações dele. E, como vocês viram, aqui nas costas do bichinho, olha a quantidade de ovo, de cisto. Então está aqui. E esse bicho tem uma característica interessante, né? Aqui ele está sem a casquinha, aqui a casquinha separada, aqui ele está diafanizado para ficar claro, e aqui fazendo aquilo. Só que esse bicho é um negócio interessante. Geralmente as populações são hermafroditas ou hermafrodita e macho, só fêmea não tem. Eles estão no processo evolutivo de bissexualidade. Então, esses organismos são pré-históricos.
Eles são da época que antecede os dinossauros, é fato a origem deles. E estão aí até hoje, sinal que arrumaram estratégia de sobrevivência. Né? E na hora que eclode, vocês estão vendo a quantidade. Aquela quantidade de náucozinho, tipo de artêmia, só que é pequenininho. Então, dependendo do peixe, é extremamente interessante. No México, já tem gente pesquisando eolinádia para a produção de cisto, igualzinho estão fazendo com os anostracas. Aqui os copépodes. Esse daqui, né, é um tremendo filho da mãe, que são ciclopóide. Ciclopóide geralmente não é bom. Tem alguns cíclopes que não tem problema, mas a maioria são carnívoros. Então, ovinho de peixe, eles chegam, perfuram o ovo. Larguinha de peixe novinho, eles grudam para sugar. Essas pulguinhas, se entrar ciclopóide no meio, as pulguinhas acabam. São predadores barra pesada. Mas em compensação, esse outro aqui, que é um copépode calanoide, não ciclopóide, vou indicar, esse é muito interessante. Inclusive ocorre na minha região lá. E esse outro aqui também, que é um copépode arpaticoide. Estão sendo desenvolvidos estudos com esse bichinho, com futuros alimentos vivos aí para a agricultura de peixe. São alimentos naturais, né, que os peixes encontram na natureza. Eu esqueci de entregar mais um saco. As Daphnes, essa é a da Argentina, e aqui a Artêmia de água doce. Só que isso aqui é filhotinho, está com uma semana, isso fica 2,5 a quase 3 centímetros. Só para vocês conhecerem, Dendrocephalus brasiliensis. A forma nutricional da de água doce é a mesma coisa? Mesma coisa, tranquilo. Porque desde que elas sejam alimentadas com algas, que o interessante é a dieta delas. Você alimentando com algas, ela tem os ômegas, tudo belezinha. Você pode medicar, igual eu faço com a artêmia? Desculpa, eu não entendi. E eu já vi alguns estudos que falam que você pode medicar a artêmia para medicar o peixe. Ah, sim. Você usá-los como carreador de medicamentos. Eu não conheço nenhum trabalho, eu imagino que sim. Eles possam ser um concentrador para transferir para o peixe. Porque o peixe doente não quer comer, você põe um atrativo, ele vai no alimento vivo, acaba comendo, e você transfere o medicamento. Bom, agora nós passamos para os anerídeos, que dependendo do sistema de criação de vocês, né, dependendo do cultivo, vai demandar menos espaço, né, e ainda aproveitar as águas residuárias dos aquários. Então nós temos aqui 3 grupos diferentes, né, as equitreias, microflex, microfex e tubifex, sem flex, não precisa flexibilizar, né. Aqui é uma foto lá em Cachoeiro do Campo, onde eu moro, do córrego. Olha essas manchas vermelhas aqui, lógico que isso aí é um córrego de esgoto, poluído, tem tubifex lá, dá de pau, mas é o risco de contaminação. Aqui estão as equitreias que eu isolei lá de casa. Eu trouxe um potinho aqui, só para facilitar a visualização. Vocês vão ver a equitreia subindo aqui na parede, pode destampar, olhar. Se alguém quiser começar a cultivar, eu já deixo isso daí, esse inóculo aí para a criação. Ok? Aqui a foto de um chuchu ibifex. Bom, engenharia, né? De quem não é engenheiro, eu fiz um rackzinho aqui de madeira, peguei uma zipinha, né, para as caixinhas, vamos dizer, entrar e sair. Bandeja daquelas de massa de cimento que o pessoal usa para construção, que é mais barato. Uma tampinha de acrílico, né? Aqui uma caixa destampada, aqui a tampa de acrílico, os bichos ou melhor, aqui uma caixa de plástico subindo na parede. Então nós vamos ver aqui para frente. Os betas comendo, mas como, né, não podia ser, os grupos também, né? Só de sacanagem, né? Aqui coletado limpinho, aqui na caixa, uma caixinha plástica mais ou menos desse tamanho, ela fica tampada para evitar contaminantes. Você vai pondo comida, eles cobrem a superfície, né, o fundo da caixa, e sobe na parede. Aí você vem com a espátula digital, né? Tá lá, ó, e limpinho lá em cima, né, a quantidade lá, e os bichos comendo, adoram. E o interessante disso aqui, que os filhotinhos de burro comem farinha de aveia. Farinha de aveia. Essas manchas brancas aqui, ó, farinha de aveia. Pode pôr ração de cachorro, pode pôr ração de gato, traça tudo. Ok?
Hã? Na realidade existe um meio mito, né, dos anelídeos. Não pode dar muito porque tem muito líquido. Isso é meia verdade, não é bem assim. Porque na realidade os oligoquetas, do modo geral, as minhoquinhas, né, o bicho tem 70% de proteína em matéria seca. Por quê? É tudo musculatura. Então ele tem uma composição lipídica boa, tem, mas não é esse excesso. Eu dou diariamente isso para os peixes, sem nenhum problema. Hã? Aqui o microflex. Isso apareceu numa cultura minha de encreídeo. Não sei se isso veio da água de umedecimento que eu estava colocando na caixa ou se isso veio no solo, né? Porque geralmente os encreídeos são de solo úmido, não pode ser encharcado, mas tem que ser úmido. E coincidentemente uma caixa que ficou mais umedecida, começou a aparecer uns halozinhos vermelhos em volta de onde eu colocava a aveia. Parece né? Mas só parece, né? Não. Então aqui numa caixa maior, olha a quantidade do bicho. E o bichinho é esse daqui, ó, né? Ele aqui, fotografado no microscópio, aqui ampliado, mostrando a extremidade distal que está aqui por baixo. Ele tem um conjunto de guelgas, que ele é de ambiente aquático, né? Embora eu esteja chamando de microflex, ele é da família dos equitreídeos, ele é um Naididae, né? O tubifex é a família Tubificida. E diferentemente do tubifex, que o tubifex você joga ele dentro d'água, ele afunda. Na hora que você joga o microflex dentro d'água, ele sai, parece um relâmpagozinho. Os peixes bem secos em cima, ele tem mais ou menos um centímetro de comprimento, filhotinho de bulbo, fica, como disse, alucinado quando vê o bichinho. Vou passar para vocês aqui para vocês poderem ver. Vou dar uma sacudida aqui para separá-los. Vocês vão ver ele piscando, ele dá uma bolinha. Bom, aí o tubifex tem várias espécies, tem mais de um gênero, né? Esse aqui é o gênero Branquiura, que está sendo muito estudado, inclusive o pessoal de Juiz de Fora tem uns trabalhos publicados sobre isso. Lá fora cultivam isso direto para a criação de peixe. Né? Aqui mais uma foto lá de Cachoeira do Campo, dá uma olhada como é que está de tubifex dentro do córrego. Lógico que ali tem um risco de contaminação absurdo. Os meus primeiros tubifex foram do início da década de 80 e eu trouxe de São Paulo, né? Aí eu fui depurá-los, tem processo de depuração, parará. Bom, enfim. Algumas publicações relativas a isso. E se nós ainda tivermos tempo, eu não sei como é que está o horário de vocês, tem uns videozinhos para apresentar, para mostrar os cultivos disso, como é que fica nas caixas, um sistema integrado. Aí vocês sabem o caso das outras. Posso tocar? Isso aí são as possibilidades. Agora como é que eu faço para sair daqui? Que esse aqui... Vem dar um help aqui. Tem um help aqui, mas não sei se vai. Vamos voltar na pasta. Oi? Naquela foto que eu mostrei lá de inseto, tinha o Bruno Ormus lá, que é um quironomídeo. Né? Eu não tenho experiência nenhuma com quironomídeo, eu estou começando a estudar quironomídeo. Estou com a literatura interessante, estou inclusive com a dissertação de mestrado de uma menina lá de Santa Catarina, que trabalhou com o cultivo de tubifex e quironomídeo. O que eu sei é que no Rio de Janeiro tem um figura que está produzindo e vendendo quironomídeo congelado. Eu estive com o presidente da ACOB, o Wilson Viana, sexta-feira passada lá na região do Iuiaé, e ele me falou a respeito desse cara, mas é extrativismo, ele está coletando na natureza, ele não está cultivando, não está em cativeiro, mas tem cultivo em cativeiro, tem vários trabalhos publicados sobre isso. Eu aqui ainda não sei fazer, eu os tenho como contaminante nas minhas culturas de tubifex. Aqui, para vocês terem ideia, um videozinho caseiro, né? Uma fileira de tanques de 2 por 1. Eu coloquei 2 caibros em cima, coloquei essas caixas para dar um certo sombreamento, está desverdeando muita água dentro da estufa. Aí eu fiz esse videozinho para vocês darem uma olhada. Isso é lá em casa, meu cultivo de tubifex em pequena escala.
Tá? Isso que vocês estão vendo vermelho aqui, é tudo tubifex. O sistema aqui, 2 caninhos, a água, uma bombinha pega do tanque, joga para as caixas, elas correm nesse sentido, caem no tanque, volta para o outro, tem que ficar circulando. Eu já estou com 4 canteiros de tubifex lá. E a alimentação? Bem maior, esterco de galinha, mais simples. E na hora de você coletar, você pega um pouquinho de ração de galinha, coloca nos cantinhos da caixa, ele junta para comer, você pega de bola assim uma vez, porque para pegar aquilo ali no substrato, desmancha tudo, porque aquilo ali é só pó, só sedimento de tanque. Né? Você vai acumulando sedimento, aí você põe um pouquinho de ração e desembola, faz um novelo mesmo para comer a ração, você pega a bola, dá uma lavada e os peixes agradecem. Vamos voltar para o vídeo agora. Vamos passar. Vamos pôr isso de baixo. Não, sim. Aqui, gente, é um sistema integrado. Vocês vão ver uma imagem que vai ficar meio esquisita de início, mas é um tanque que o feixe de luz está entrando, eu estou filmando aqui, a luz está lá dentro, depois você tem um reflexo de telhado, que parece que está inverso, mas vocês vão ver eu mudando de posição, o telhado aparecendo em cima, é isso daí. Aquilo ali é o feixe de luz, deixa eu só explicar aqui. Feixe de luz, esses pontinhos todos que vocês estão vendo aqui, isso tudo é Daphnia. Cá no fundo é tubifex, está avermelhado. Isso aqui é o cano de drenagem do tanque, aqui é o telhado que está refletido na superfície da água. Pode mandar ver. Eu vou mudar a posição, senão que eu vou subir. Ó. Esse é um tanque acoplado à filtragem de uma fileira de tanques. Tá? A lâmina está ali, caixinhas de tubifex, uma fileira de fora a fora, que aí eu vou trilhar, olha como é que está o tubifex. Mas aí eu tinha colocado um pouquinho de ração para coletar tubifex. Está meio assim porque eu estou andando numa tabuinha, né? Por isso que eu estou meio requebrando a minha filmagem. Técnica, né? Recurso técnico de emergência de filmagem. Então são os caninhos passando a água de um para outro, o princípio dos vasos comunicantes. Lá na ponta, o primeiro tanque bombeia a água com a caixa d'água que está no nível superior, dessa água drena para passar para o tubifex e essa mangueira, esse cano que está aqui, uma torneirinha em cada tanque. Elas voltam para o princípio de vaso comunicante para o primeiro tanque, filtra lá no primeiro, volta para o outro extremo e olha como é que está de tubifex. E isso aqui foi no inverno, né? O que me surpreendeu, porque essa espécie de tubifex aqui, eu ganhei de um doutorando lá de Viçosa, que ele coletou em alguma região lá de Viçosa. Que o que eu tenho, ele chega a ficar desse tamanho, esse outro é um pouquinho menor, que é mais apropriado para os bichinhos. O grandão, só para adulto e adulto. Se você colocar para filhote, ele esboca, não larga, fica entupido e acaba morrendo. Então a caixinha bombeia a água do tanque aqui para a caixa, daqui ela vai mijando para as outras, e aí fica circulando 24 horas. Que é importante para o tubifex manter uma concentração de oxigênio adequada. Embora eles sobrevivam em ambiente quase totalmente sem oxigênio, mas aí eles não reproduzem. A taxa de reprodução despenca. Entenderam esse caminho aí? A água dos tanques, dos peixes que vão. Isso, a água dos tanques fica circulando o tempo inteiro. Sedimenta num, sedimenta no outro, né? E agora, por último. Isso, coloca isso daí. Nas caixinhas que você faz a cultura não tem nenhuma captação de água. Não, é a mesma água, ela vai passando, só vai circulando. A captação de água é feita nos tanques de peixe. Pega do tanque de peixe, joga para a caixa d'água, da caixa d'água fica a torneirinha, cai na caixinha e vai passando para outra. Todos os dois sistemas foram assim. Isso aqui é um vídeo chinês para vocês terem ideia do que é tubifex na China. Ok? Não vamos entender nada da fala ali, porque esse Chin Chao Chong não é comigo, né? Então, vocês vão ver que na China tem um profissional coletor de tubifex. Ok? Isso aqui é uma série de 4 vídeos. Eu peguei nós vamos ver um pedacinho porque ele é muito longo. E vocês verem como é que a coisa funciona por lá. É outra realidade. Os criadores de peixes ornamentais compram tubifex aqui. E isso é tratamento em locais de tratamento de esgoto.
as bolas de Tubifex. Essa aí é uma repórter, né, que foi lá para entrevistar o cara. E o interessante é que ele tem um sistema de coleta que é isso aqui, ó. Eles vão catando, depois faz isso para lavar. Os Tubifex tendem a se agregar, forma aquela bola, é só virar depois. Olha lá, a quantidade de Tubifex. Redado lá de fora, né? Se quiser cortar, pode cortar, porque ele é mais longo, ainda mais 10 minutos. Era só para vocês terem ideia do que é. Eu acho que tinha um arquivo do Word junto. Não tem um arquivo do Word junto? Nessa pastinha? Isso. Você tem muito foto, muito coisa para mostrar, não preciso que mais palestras, senão vai atrapalhar. E para finalizar, isso aqui é uma... Eu encontrei no site, que parece ser nas Filipinas, se não me falha a memória. Está um texto em inglês com umas fotos, nós vamos nos atentar à foto. Isso, vai, rola a tela um pouquinho. Pode ir descendo. O figura um consultor para... Não, é esse mesmo. É só para eu subir aqui. Ele é um consultor para piscicultura, ali no caso é peixe de corte, o canteiro de Tubifex que ele fez para ciclar resíduo para alimentar os peixes. Você está só aumentando o tamanho? Isso, só centralizar um pouquinho e vai dar, porque as imagens estão dentro do texto. Então está aí o figura, olha o canteiro dele de Tubifex, é isso aqui, ó. Ok? Aqui tem tanque, para lá tem tanque, pode rolar que tem mais, você vai ter mais imagem. Aí já fizeram a estrutura, esse tanque no chão, fizeram uma estrutura de madeira para poder colocar o sombrite, que o Tubifex não gosta do sol direto, pode rolar. Sistema de circulação de água, num dos extremos, a água entrando, ela corre o tempo todo para manter um bom nível de oxigenação, e a última embaixo, já fechadinho, mostrando como é que se produz Tubifex lá fora. Eu fiquei até com vergonha de você comigo. Entenderam a realidade lá de fora? Não é à toa que eles são o que são. Né? Eles têm tradição, criação de peixe, coisa antiga, de pai para filho, já experimentaram 300 coisas que nós estamos tentando descobrir. Okay? Então a realidade lá fora é outra. Aqui, por exemplo, você procurar o pessoal para falar, não, vamos estudar esse bicho para atender os piscicultores, a academia arrepia. Lá fora, a Samuel Wang pegou para estudar, montar patente para atender os agricultores de peixe ornamental. E, inclusive, tem vários artigos demonstrando que usando as pragas transferem muito pigmento para os peixes. Ok? Acho que eu vou parar por aqui, embora tenha mais foto, mais vídeo, senão depois o pessoal vai, os outros vão apresentar, vamos jogar lá fora. Ok, pessoal? Está claro? Essa é a ideia geral. Se vocês quiserem cultivar qualquer um desses bichos, depois a gente pode entrar em detalhes que cada um tem um manejo específico. Ok? Obrigado pela paciência. Temos só uma taça? Só uma taça toda. Eu tenho umas pontes aqui. Pode só uma taça toda. Não, recentemente nós conseguimos um laboratóriozinho na UFOP, né? Nós estamos fazendo cultivo desses organismos todos lá. Então, na realidade, vai ser um museu vivo, né? Para atender as aulas práticas lá da biologia e para fornecer os inóculos para quem quiser criar, seja lá na Zona da Mata, nós vamos montar um museu lá na Zona da Mata, né? Mas enquanto a gente não monta, né? Está à disposição. Eu acho que não faz sentido ficar preso na mão de um só. Eu tenho uma experiência muito nítida disso, que quando eu trouxe as Daphnes pela primeira vez, eu cheguei, tinha
um amigo da época, nós éramos motoqueiros, né? Liguei para ele, falei, cara, vem aqui, você deve lembrar do Walter, né? Falei, Walter, vem aqui que tem um negócio novo. Daí a pouco o Walter estava chegando lá no apartamento que eu morava, né? Falei, olha aqui, cara, arrumei Daphne, né? Aquela empolgação de jovem, leva metade de você. Eu morava num apartamento, tudo em aquário, e as Daphnes foram para o saco, né? O Walter levou para a casa dele, ele tinha um tanquezinho lá de fora, com muita luz, muita claridade, colocou as Daphnes ele... Aí fui, manda de volta. O cara que me arrumou essas Daphnes em São Paulo, já mandei Daphne para ele umas 5 vezes. Ele quer, manda para mim, lógico, manda para ele, né? Se eu não tivesse feito isso, nenhum dos três teria mais. É um troço bobo, né? Eu coletei uma Daphne aqui na Lagoa da Pampulha, uma moina na Lagoa da Pampulha, tem 2 espécies da Lagoa da Pampulha, e tem outros que vieram de outros locais. Já copiou tudo? Já. Eu só quero me pendrive. Não, pode professor. Direto na veia, não, isso aí é solo. Tá? Quer dizer, eu não testei. Como ele é de solo, ele está me fazendo uma pergunta aqui que eu vou socializar. Se pode criar em quitreia igualzinho cria o microverme? Não sei. Né? Como ele é de solo, eu mantenho solo, bem úmido, a bandeja tampada. Eu tenho muita foto, um monte de coisas disso aí, mas eu sei que tem outras coisas, né? Pode ser num outro momento. Então, bem úmido, uma tampa em cima. Depois fala do curso. Ok. E aí, a gente vai colocar na veia, tem que fazer uma distribuição de lista adequada para não dar excesso de comida, para não dar fungo, né? E aí, no caso, eu estou fazendo um teste. Se você olhar, isso aí não é sobra. Isso aí é farinha de casca de coco. Porque a pesquisadora da Embrapa, que é até uma japonesa, chama Cynthia Niwa, ela me trouxe um equitreídeo lá do Paraná, que ele é menorzinho, ele é de 1 centímetro, né? Coisa de japonês mesmo, meu maiorzinho. Eu não sou japonês, né? Deixa pra lá. Eles cultivam isso no pó de casca de coco. Então eu estou testando qual é a vantagem, né? E da casca de coco, na hora que ela sobe, ela sai limpinha, não sai carregando terra no tubo digestivo. Quias cultivadas na terra saem carregando terra. Mas assim, é a mixaria de terra, dá uma lavadinha, né? Então esse daí está na casca de coco. Mas ela está produzindo tanto quanto um e outro. Ô Mauro, você enviava também no carvão. Eu não uso carvão para trabalho demais, as tentativas que eu fiz não deu certo. Né? A moinha. Pô, é só de copiar. Eu trago, se quiser ir lá, no banheiro, moinha. A menorzinha. Tranquilo. Eu não estou sendo uma. Eu peguei umas coisas assim que me deveriam ser interessantes. Não, nós vamos conseguir, Augusto, nós vamos fazer uma satisfação, prazer só com elas. Né?